Bom dia a todos. Para a maioria de vocês que me conhecem, hoje vai ser um dia muito especial. Meu nome é Marco e somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro. Temos alguns visitantes ilustres aqui hoje e eu gostaria de apresentar. Só um minutinho aqui que eu ainda não estou muito habituado com essa tecnologia igual a Oséias, não. Mas a gente vai chegar lá. Nós temos nos visitando hoje um casal, dois irmãos especiais de Brasília, o Diogo e a Vitória. Por favor, fiquem de pé. Eles são novinhos na fé, estão molhados ainda da água do batismo. E já estão trabalhando, glória a Deus. E temos também um casal da Suécia, o David e a sua esposa, que estão nos visitando hoje também. Bem-vindos, somos uma igreja internacional. Nós estamos chegando ao final do ano, meus irmãos, e quando o final do ano se aproxima, normalmente a gente começa a refletir quais foram as coisas que valeram a pena, quais coisas que não valeram e o que pode mudar para o ano seguinte, não é verdade? E conversando essa semana, principalmente lá no retiro dos casados, né, com alguns irmãos, o que eu pude perceber é que esse ano foi um pouco atípico. Um ano difícil para alguns, tiveram alguns falecimentos. Eu acredito que teve enfermidade demais da conta do que normalmente tem. Estamos ficando velhos, né, irmãos? A idade vai chegando, a gente vai ficando doente. Foi preciso intensificar as nossas orações em muitas áreas. Foi um ano difícil, mas um ano com muitas conquistas, graças a Deus. E eu fiquei pensando assim, no meio de tanta coisa, meus irmãos, que a gente precisa mudar nas nossas vidas, né, diariamente, a nossa luta contra o pecado ela é constante, não é isso? O batismo ele é só o início da caminhada. Mas a luta contra o pecado ela é constante, ela é diária. Todo dia a gente tem que conquistar alguma coisa espiritual. Mas tem algumas áreas da nossa vida, da minha vida pessoalmente, que é um desafio, que você ataca o problema, ataca a transgressão, mas você vê que ainda fica faltando um pouco e você, para alguns de nós, meus irmãos, é difícil vencer completamente aquela pedrinha que tem no teu sapato que te incomoda todo dia, né? E na luta com isso, talvez você possa ficar desanimado pelo fato de que você não vê as coisas mudarem como deveriam. Mas eu queria hoje estudar algumas escrituras juntos com vocês e encher os nossos corações de esperança, porque com Cristo é possível mudar, qualquer que seja o pecado, qualquer que seja a transgressão. Com Cristo, se Cristo está presente na nossa vida, a gente consegue ter a vitória, amém? Então eu queria começar com uma oração, e hoje nós vamos estudar sobre o profeta Elias. E o tema da nossa aula hoje é persevere e não desista. Amém? Persevere e não desista. Vamos começar com uma oração. Pai, eu quero nesse momento me dirigir, Pai, a Ti com humildade, com respeito, com o coração cheio de gratidão pelas coisas que o Senhor tem feito ao longo desse ano, nas nossas vidas, na minha vida. Pai, foi um ano difícil, tem sido um ano difícil, um ano de aprendizado. Pai, mas queremos ver o Teu poder nas nossas vidas,
Queremos transformar, Pai, nos nossos corações aquilo que falta, aquilo, Pai, que nos deixa abatido, aquilo que nos deixa infeliz. Ajuda-nos, por favor, Pai, com o poder do Teu Espírito, saímos essa manhã daqui completamente transformados, desejosos, Pai, de andar com o Senhor, confiantes, sabendo, Pai, que em Ti, em tudo temos a vitória. Fica conosco, Pai, durante esse breve tempo que vamos ter aqui. Abra, por favor, Pai, os nossos corações para receber a Tua palavra. Vamos falar de algumas coisas delicadas aqui hoje, mas, Pai, que a Tua palavra prevaleça, que o Teu Espírito prevaleça sobre nós e que o Senhor nos ajude a ser mais parecidos com Jesus a cada dia. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui e obrigado também por aquilo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17, verso 8. Persevere e não desista, amém? 1 Reis 17, 8. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se, vá à cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Quando ela ia indo buscar água, ele a chamou e disse: traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite do seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Amém? A primeira coisa que eu percebo nesse texto, é interessante como Deus trabalha, né, irmãos? Porque Deus poderia ter mandado o profeta para a casa de qualquer pessoa, mas eu não sei por que Deus foi mandar o profeta justamente para a casa de uma viúva. Normalmente uma viúva, ela recebe ajuda, ela não serve muito, né? Porque ela já está numa condição difícil. Mas Deus mandou o profeta Elias para a casa da viúva. E a viúva estava passando por um momento delicado na vida dela. A viúva estava desanimada, provavelmente após a morte do marido dela, ela não conseguiu se levantar mais. E tem mais um agravante aqui. Fazia muito tempo que não chovia. Vocês já perceberam quando para de chover na cidade, começa a ter problema? Os reservatórios começam a baixar, a luz começa a ficar mais cara, a luz ficando mais cara, os produtos ficam mais caros, tudo fica mais caro. E aqui já há muito tempo que não chovia. Na verdade, nesse lugar ficou 5 anos sem chover. Imagina isso, né? O estado de calamidade que esse lugar estava. Já não tinha mais nada para se plantar direito. A viúva, tadinha, estava catando uns gravetos. Ela só tinha um pouquinho de comida na vida dela. Não tinha esperança mais para nenhum morador aqui, muito menos para essa viúva. Mas Deus, quando trabalha, Ele trabalha
em circunstâncias que a gente nem imagina, não é verdade? E Ele, quando trabalha, Ele dá a vitória, com certeza. A primeira coisa que eu vejo aqui, que eu queria encorajar, irmãos, cada um de nós refletir e imitar, é dar o primeiro passo de fé. A viúva, ela deu o primeiro passo de fé ao aceitar a proposta desse profeta. Ela poderia ter mandado o profeta embora. Ela poderia ter falado para ele: olha, essa proposta que você está me fazendo é uma proposta indecente demais. Eu não vou aceitar isso. Mas ela aceitou o desafio que o profeta deixou para ela. E ela só teve vitória, ela só viu as coisas mudarem na vida dela, porque ela deu o primeiro passo de fé. Sem dar o primeiro passo de fé, nós não vamos conseguir atingir os nossos objetivos, meus irmãos. Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Meus irmãos, em toda situação que acontece em nossa vida, Deus está trabalhando, amém? Em toda situação. Às vezes você é colocado, eu e você somos colocados numa situação difícil, ou às vezes acontece um revés na sua vida que você não consegue imaginar o porquê que aquilo está acontecendo com você. Você fica imaginando: pô, será que isso é só comigo? Será que tem uma nuvem negra na minha cabeça, que essas coisas só acontecem comigo? Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus trabalha em todas as coisas, amém? Até nas coisas ruins Deus trabalha. Tudo que acontece na nossa vida é para aprendizado, é para crescimento. A pergunta é: você hoje, meu irmão, você estaria disposto a dar um passo de fé numa área que há muito tempo que você não vê vitória na sua vida, uma área que você não gosta nem de falar, que produz constrangimento, que você fica triste, que você fica cabisbaixo? Você estaria a dar um passo de fé em ser vulnerável nessa área, em crescer, em superar isso? Você estaria disposto, por causa dessa área difícil que tem na sua vida, a se submeter a uma disciplina rigorosa uma vez mais? A confiar mais uma vez nos conselhos dos amigos que estão à sua volta, nos irmãos talvez um pouco mais experimentados, que passaram por essa situação e vão ter a condição de te ajudar? Ou você faz como essa viúva fez no início, Ela fala: eu já tentei muitas coisas, eu acho que eu não vou conseguir, é uma experiência muito dolorosa para mim, eu acho que eu não vou começar de novo. Comeremos e morreremos, foi o que a viúva falou, É essa a expectativa que você tem para a sua vida hoje? Puxa, eu vou tenteando, vou aqui dando meus passos devagar e vou até onde Deus puder. Eu acredito que não é essa a expectativa que Deus tem para nós, meus irmãos. Deus quer que a gente seja vitoriosa, que você consiga superar os seus desafios, seja ele qual for. A viúva decidiu hospedar Elias e deu o primeiro passo de fé. E eu vejo aqui também uma outra coisa, um princípio básico que nós aprendemos quando nós conhecemos a igreja e começamos a estudar a Bíblia. Vocês vão lembrar que é o princípio da obediência que um discípulo precisa ter quando ele olha para a palavra e a palavra chama ele a tomar uma decisão. Vocês lembram disso? Eu lembro muito bem, aprendendo com a pessoa que estava me ajudando nos meus primeiros passos a superar os meus desafios. E às vezes o que falta para cada um de nós é somente isso, é um coração de aprendiz. É você se submeter novamente com um coração humilde. Alguns de nós, meus irmãos, tem tanto tempo na fé que já se acham sábios. Eu já sou experimentado, eu não preciso de aprender mais nada. Eu acho que ninguém pode falar uma coisa dessa. Todos nós, a cada dia que passa, a gente aprende.
Aprende na própria vida, aprende com situações dos outros, aprende com situações de fora da igreja, aprende com situações dentro da igreja. Cada dia para nós é um aprendizado. E a gente precisa ter um coração de aprendiz. Você lembra quando você começou a estudar a Bíblia e que a pessoa que estava estudando a Bíblia com você conversou com você e falou: olha, essa situação na sua vida não está justa, isso precisa mudar. O que você vai fazer a respeito? E aquilo produziu uma agonia nos nossos corações, uma agonia santa. E a gente fez por onde mudar e conseguimos mudar os nossos corações por muito tempo. Então é perfeitamente possível, meus irmãos, nós lidarmos com essas coisas e termos a vitória. Não podemos desistir de caminhar, amém? Persevera e não desista. E depois de você perseverar, depois de você dar esse primeiro passo de fé, o outro passo importante que você precisa dar, que eu e você precisamos dar, é lidar com os nossos corações. Primeiro, dar o passo de fé. E segundo, lidar com o próprio coração. Vamos continuar lendo aqui, em 1 Reis 17. Verso 17. Algum tempo depois, o filho da viúva ficou doente. Ele foi ficando cada vez pior e acabou morrendo. Então ela disse a Elias: homem de Deus, o que o Senhor tem contra mim? Acabou o amor, né? Será que o Senhor veio aqui para fazer com que Deus lembrasse dos meus pecados e assim provocar a morte do meu filho? Dê-me o seu filho, disse Elias. Então pegou o menino dos braços da mãe e o levou para o andar de cima, para o quarto onde estava morando, e o colocou na sua cama. Então orou em voz alta assim: ó Senhor meu Deus, por que fizeste essa coisa tão terrível para essa viúva? Ela me hospedou e agora tu mataste o filho dela. Aí Elias se deitou em cima do menino 3 vezes e orou deste modo: ó Senhor meu Deus, faze com que essa criança viva de novo. E o Senhor Deus respondeu a oração de Elias. O menino começou a respirar outra vez e tornou a viver. Amém? Elias pegou o menino e o levou para baixo, para sua mãe, e disse: veja, o seu filho está vivo. Então ela disse a Elias: agora eu sei que o Senhor é um homem de Deus e que Deus realmente fala por meio do Senhor. Amém? Quando ela fala assim para o profeta: puxa vida, será que o Senhor veio aqui só para que Deus me lembrasse dos meus pecados, de todas as coisas ruins que eu fiz? O que a gente consegue ver no coração dessa viúva? Amargura. Uma amargura imensa. E às vezes, meus irmãos, nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, não é por causa do teu pecado. É uma situação que Deus coloca na sua vida para que eu e você possamos superar. Nem sempre é por causa dos nossos pecados, nem sempre é por causa de coisas ruins que nós fizemos. Aqui nessa situação, era tão somente para essa viúva aprender a confiar mais em Deus. Mas em vez de ela tomar isso como um aprendizado, o que ela começou a fazer? Começou a acusar o profeta. A culpa é sua. Você não deveria nem ter vindo aqui. Puxa vida, então era melhor ela ter morrido de fome? Claro que não. Ela teve uma grande oportunidade, e submeteu a essa oportunidade de mudança. Quando a gente se submete, meus irmãos, a uma disciplina rigorosa da parte de Deus, algumas coisas podem acontecer para aprendizado. Não que você esteja fazendo algo errado, não que você esteja cheio de pecado, não é isso, mas é aprendizado. São coisas necessárias para crescimento da nossa fé, amém? Doença espiritual, meus irmãos, amargura, receio de coisas erradas que aconteceram do passado, não se resolve com psicólogo. Se cura com armas espirituais, amém? Resolve com oração, com convívio, com leitura da palavra, com boas conversas. Você se isolar
não vai resolver o seu problema. É aqui que a gente precisa resolver os nossos problemas de doenças de alma, da alma, amarguras. Coisas físicas você pode ir ao médico, mas coisas espirituais a gente resolve aqui. Cuide do seu coração, amém? Uma arma espiritual poderosíssima para a gente poder cuidar dos nossos corações é a comunhão que nós temos na igreja. Isso é impressionante. Não existe coisa melhor para curar uma amargura do que você se entregar à comunhão na igreja. Olha aqui em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1, versículo 5. Diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Amém? A Bíblia está nos ensinando aqui, irmãos, que para andar na luz é preciso ter comunhão. Amém? Não há como andar na luz, na presença de Deus, sem ter comunhão. Deus está presente em toda parte? Sim, Deus está presente em toda parte. Mas perdão de pecados e andar na luz, você precisa ter comunhão. Não tem como você andar na luz sem ter comunhão uns com os outros. E onde um cristão encontra comunhão? Na igreja. Você não vai encontrar comunhão no seu trabalho, no ambiente de pessoas que não são cristãos. Talvez você não vai encontrar comunhão na sua família, com pessoas que não são cristãos. Você vai encontrar comunhão na igreja, na família de Deus. Amém? Aqui que você encontra perdão, luz e comunhão. Deixar a comunhão é como você deixar de andar na luz. É não se envolver mais em amizades profundas, não ser vulnerável. É você ter um monte de talento, né? E você não oferecer esses talentos para Deus. Alguns de vocês, meus irmãos, têm tanto talento, né? Irmãs em casa, vocês que têm filho, vocês então parece que Deus dá um talento pequeno e quando chega em vocês ele se multiplica, né? Vocês lavam, cozinham, trabalham, cuidam de filho, cuida do marido, cuida disso, cuida daquilo. E é impressionante como vocês têm talento, mas a pergunta é: o que você tem feito para Deus? Qual o talento que você tem oferecido a Deus? O que você tem feito é para a sua glória pessoal? Ou é para a glória de Deus? Isso faz uma grande diferença. Eu vou pedir para minha esposa vir aqui e compartilhar uma situação com vocês, para que vocês entendam um pouco o que eu estou tentando explanar aqui. Nós tem uma situação muito delicada que aconteceu na nossa vida, que pouquíssimos irmãos aqui sabem, mas que por um bom tempo causou uma ferida muito grande nos nossos corações. A gente ficou com medo de se entregar à servidão novamente. Então a Lourdes, ela vai procurar explicar um pouquinho o que foi, e tomara que isso te ajude a confiar um pouco mais em Deus daqui para frente. Amém? Então, perseverar ou desistir, né? Então, essa situação como exemplo, a gente estava pensando sobre esse assunto, é que cada um de nós, né? Quem que já não teve alguma dificuldade muito difícil, algo muito difícil, né? Situações que já pensou até desistir, né? E a gente há muitos anos atrás, não é coisa de agora. Assim, na verdade, na nossa vida tem acontecido várias situações em que a gente poderia hoje, dentro do assunto, pensar: poxa, vou desistir, né? E algo como ele começou a falar, quando o poder de Deus está dentro da gente, né? Tá
unido, né, que a gente se une a isso e toma essa decisão, a gente então opta por perseverar, e foi o que tem acontecido com nossas vidas, tem acontecido comigo, né, pessoalmente com Deus. Então, há muitos anos atrás, alguns anos, o João já estava com 2 anos, eu engravidei de novo. E então, mas na verdade, nem assim, o dia que chegou o meu resultado de 2 meses de gravidez, embora eu já tinha sentido algumas coisas, né? As mulheres sabem, né? Já sentindo como se já estivesse já grávida. E aí eu tive que estar, porque assim, primeiro eu achava que era certo, que era correto. Eu queria, como ele falou, comunhão, estar. Vocês viram as festas aí, né? A gente se anima a estar nas festas, se anima a estar com os cristãos. Então, para mim, era tranquilo. Nós tínhamos um jantar no dia dos namorados, jantar dos casados, que a gente reúne como igreja, né? Os casados para fazer aquele dia dos namorados. E eu morava em Vilar dos Teles, tinha que estar aqui, lá na Vila da Penha. Então, a gente tomou essa decisão, mesmo eu passando mal, insegura, de poder ir até lá. Fui de ônibus, né? Deixei o João, já estava na minha sogra, tomando conta dele. Então fui embora para lá, tranquila. Aí chegando lá já passando mal, porque naquele dia eu já estava meio passando mal. Enfim, quando foi chegando lá no final da noite, fui embora para casa, né? E aí precisei ir para o hospital, porque então eu perdi meu neném, né? Antes do Diogo. Mas enfim, o que aconteceu é o seguinte, na época, né, ainda é hoje, porque é algo que a gente, como mãe, né, quem sabe, está sempre tendo desejo, né, e foi o sonho nosso de termos, né, estar muito feliz com meu filho, né, amo, né, e é assim, algo especial, presente de Deus hoje, os dois na nossa vida. E aí, o que aconteceu? Aquela hora lá, eu tinha que tomar uma decisão tipo espiritual mesmo, né, algo que eu poderia desistir, né, mas eu fui muito ajudada, muito encorajada. Ainda mexe hoje, mas é algo assim que, se eu não tivesse o poder de Deus, se eu não estivesse com pessoas que amavam Deus e que estivesse conosco, me apoiando, me ajudando, né, eu talvez tivesse desistido. Então, queria só deixar essa divisão com vocês de que essa decisão que eu tomei pessoalmente, que ele tomou, não foi de ter acusações, né? De pensar, puxa, não deveria estar aqui, deveria estar em outro lugar, deveria estar descansando, né? Mas as coisas aconteceram de uma forma tão incrível assim, que foram acontecendo uma atrás da outra, mas uma certeza eu tinha. Eu fui por Deus, eu fui porque eu queria. Amém. Eu fui porque eu queria estar no meio dos irmãos. Pelo contrário, queria estar passando mal, mas no meio da igreja, no meio do povo. Lá dançando, brincando, participando com o pessoal. Então aconteceu mais tarde, com certeza, até hoje eu entendo, né? A gente não sabe, né, o desejo de Deus para nossas vidas, né? Muitas coisas nos acontecem e a gente não entende porquê, mas só Ele entende. Então a decisão que eu tive foi entender, né, o propósito dele. E logo depois de 1 ano veio outro presente incrível, que é o Diogo, né? Chegou aí, tá firme aí, então são minhas grandes alegrias, né? A alegria nossa, assim, o presente de Deus para nossa vida. E assim, de fato, como ele começou a falar, né? O poder de Deus, né? Quando ele entra na nossa vida, como ele entrou na minha vida, né? Eu procurei buscá-lo isso, então por isso hoje eu optei, ainda opto cada dia, né? Tive outras situações também com saúde, mas sempre eu coloquei no meu coração, eu vou perseverar, eu não vou desistir. Amém. Obrigado. Sabe, pessoal, ela perdeu o neném, foi muito difícil para nós. Um pouco mais à frente, ela, infelizmente, teve câncer de mama, hoje já está fora de perigo, graças a Deus, está só tomando medicação. Mas muitas coisas aconteceram na vida da gente que poderiam nos impedir de servir. Entenda bem, eu não quero assim me enaltecer nem enaltecer a minha esposa, mas uma coisa é você vir à igreja e não se envolver com nada, que eu acho errado. Acho que se você é um cristão, com alguma coisa você precisa se envolver, com alguma coisa você precisa servir. Mas essas coisas que aconteceram na nossa vida
provocaram em nós, irmãos, uma dúvida, um receio. Fala, puxa, será que eu devo continuar com isso? Devo insistir em servir e me envolver com as coisas da igreja depois do que aconteceu? Então, eu só queria que vocês soubessem que isso causou feridas na nossa vida, nos nossos corações. Mas eu fiquei pensando, o que eu devo fazer diante disso, né? Eu devo olhar para Deus e falar, não, Senhor, eu não quero mais me envolver, eu já me machuquei muito com essas coisas. Liderança, nem pensar. Diaconato, nem pensar. Servidão à igreja, nem pensar. Eu quero vir à igreja, quero sentar no meu banquinho, e quando terminar o culto eu vou embora, não me envolvo com nada, não falo com ninguém. Isso passou pela minha cabeça muitas vezes. E eu fiquei pensando, o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso? Ou eu devo falar para Deus, Senhor, eis-me aqui novamente? E se for preciso, irmãos, lidar com o coração, sofrer de novo, eu vou sofrer. Minha esposa vai sofrer. Então, eu quis compartilhar essas coisas com vocês, porque eu sei, irmãos, que tem alguns aqui que têm talento, que poderiam estar servindo mais a igreja, homens e mulheres, e talvez por causa de uma situação dessa do passado, você anda com o freio de mão puxado. E eu quero te encorajar, olha, Jesus, ele está muito acima de todas essas coisas, e ele pode te ajudar a ter uma vida mais dinâmica, mais feliz. Puxa vida, eu lembro, irmãos, como solteiro, não tinha um tostão, mas eu estudava a Bíblia lá com as pessoas, estava convidando lá na rua, no Largo do Machado, e quando encontrava alguém aberto à palavra, puxa, eu ia dormir tão feliz, parecia que todos os meus problemas tinham terminado. Mas sabe, o problema não terminou. Deus, ele só faz a gente enxergar as coisas de uma maneira diferente, de uma maneira mais objetiva, uma perspectiva de mais esperança. Então, eu queria encorajar muito vocês, irmãos e irmãs, a pensarem direitinho no que tem sido esse ano para você, e que esse próximo ano seja um ano de servidão, um ano de entrega, né? Um ano de amor a Deus, de vencer os seus desafios. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria pedir para que todos vocês ficassem de pé. Nós vamos terminar com uma canção, amém? Pedir o Ribamar para vir aqui, e ele vai conduzir uma canção para nós.